bom dia! Hoje é quarta-feira, é dia do nosso X da Questão. E o X da Questão de hoje é o seguinte: Liana, eu tenho um imóvel e eu loco para um empresário. Esse empresário, ele me levou na justiça, entrou com uma ação renovatória para permanecer no meu imóvel. Como que eu faço para eu retomar o meu imóvel? Mesmo diante dessa ação renovatória, eu posso retomar o meu imóvel? Olha, essa é a nossa explanação de hoje. E olha só, você pode sim retomar o seu imóvel. Primeiro, vamos relembrar que para que ele tenha entrado com ação renovatória, ele tem que estar alocando o teu imóvel, tem que ser uma alocação empresarial, com um contrato escrito por tempo determinado, com a soma ininterrupta de no mínimo 5 anos, ele tem que estar nos últimos 3 anos na mesma atividade econômica e ele tem que ter entrado com essa ação nos 6 primeiros meses do último ano do contrato. Estão lembrados, não é isso? Muito bem. Ocorre que a Lei 8.245, que é a Lei de Locações, ela se confronta um pouco com a Constituição Federal, lá no nosso artigo 5º, inciso 22, que dá guarida ao direito da propriedade. Mas mesmo havendo esse choque, a própria Lei 8.245, que é a Lei de Locações, ela prevê nos seus artigos 52 e 72 os casos em que, mesmo quando se entra com ação renovatória, a proteção da propriedade para o proprietário. Então vamos lá, vamos elencar aqui os fatores quando esse proprietário pode pedir a retomada do seu imóvel. E o primeiro caso, não é, que ele pode pedir a retomada do imóvel, é quando esse dono do imóvel recebe ali uma ação renovatória proposta pelo locatário, em que esse locatário vai pedir um valor totalmente inferior ao último aluguel. Ou seja, ele propôs uma ação renovatória no judiciário, mas ele ali veio propor um valor totalmente insignificante perante um instrumento firmado no último aluguel. Não pode, não é? Isso não pode prosperar, até porque esse valor ele tem que seguir o último valor firmado, a inflação, os índices pactuados, avançados nos contratos. E se não foi possível ali um acordo para majorar um pouco, ou se de acordo com alguma dificuldade desse inquilino empresarial para diminuir um pouco, não se pode, não será concedido judicialmente um valor de, por exemplo, se um aluguel era 10 mil, para continuar naquele ponto com um valor de 5 mil. Isso é claro, é pacífico e o STJ já se pronunciou sobre isso. Ou seja, é um valor que não é razoável, não existe razoabilidade para isso. Portanto, essa ação renovatória não será concedida, ok? O segundo motivo que essa ação não irá prosperar é quando o locatário, não é? Ele faz ali ele entra com aquela ação renovatória, faz aquela ação, cumpre todas as exigências para entrar com aquela ação, contudo, o locador possui uma proposta por terceiro bem mais interessante para o seu imóvel. Liana, então é muito fácil, né? Ele vai forjar ali que tem um terceiro que quer alocar por um preço bem maior. Não, ele não vai poder fazer isso. É tudo provado, não é? Essa melhor proposta de terceiro tem que ser por escrita, tem que ter testemunhas firmadas, não é assim? E a destinação alegada tem que ser cumprida, sob pena de indenização, não é? Então, aquela proposta terá... E mais, o locatário, que é o empresário que está lá alocando esse imóvel, ele pode cumprir aquela proposta, isso é uma garantia dele. Então, se de repente o empresário chega e diz, olha, eu estou aqui com a melhor proposta de terceiro e a proposta é bem mais rentável, e o locatário disser, eu cubro para permanecer,
Isso é uma garantia que ele tem, tá bom? Tudo vale lembrar, gente, que o empresário, ele pode sim, o proprietário do imóvel, ele pode tirar o empresário e pagar ali em quaisquer atos, não é, a sua indenização. Nós estamos vendo as possibilidades da retomada dentro da lei, tá? Sem ter que ele pague nenhum ônus fora do que é permitido pela lei, tá bom? Nada em desconformidade com a lei, tudo permissivo de acordo com a lei, tá? Então, nesses dois casos, da melhor proposta de terceiro, apresentada, com testemunha, com tudo direitinho, essa ação renovatória não irá prosperar e será concedida a retomada do imóvel pelo dono do imóvel, tá bom? Bom, o terceiro item seria quando o locador, o dono do imóvel, pede para o inquilino ali, para o seu locatário empresarial, o imóvel, em face de uma reforma ou determinada pelo poder público. Por exemplo, o poder público vai desapropriar o imóvel, ele diz, olha, desocupe, que o poder público me pediu por uma desapropriação. Ou uma reforma substancial patrocinada por ele mesmo. Então, o próprio dono do imóvel, ele pode querer fazer uma reforma que valore de forma substancial o seu imóvel. Então, logicamente, ele vai também ter que provar isso, não é? Então, ele vai juntar ali, na contestação da ação renovatória, uma proposta de valoração do seu imóvel perante o judiciário, vai demonstrar ali que um laudo com engenheiro devidamente assinado, olha, eu quero reformar o meu imóvel, eu quero valorizar, eu vou fazer uma obra enorme, tá aqui, eu tô constatando, ele agora vai virar, isso aqui é térreo, ele vai virar de 2 andares, ele vai virar várias salas, eu quero valorar o meu imóvel, eu preciso disso, então, aquilo, ele tem o direito de usufruir da sua propriedade, tá? Então, não será concedida, nesse caso também, a ação renovatória. É um direito inerente à propriedade, portanto, ao proprietário daquele imóvel, tá? Isso mesmo. E o último item, que é quando o dono do imóvel, não é? O locador, ele pede aquele imóvel que está sendo locado para uso próprio ou para uso de descendentes, ascendentes ou cônjuges. A Liana, então, é fácil, né? Então, ele vai sempre dizer que ele vai precisar usar aquele imóvel empresarial para ele. Não, não é assim. Para que ele peça para utilizar para ele, para o ascendente, para o descendente ou para o cônjuge, ele vai ter que já ter registrado um estabelecimento empresarial, uma empresa, há pelo menos 1 ano. Então, ele não pode dizer assim, eu vou abrir agora, porque agora eu tenho essa empresa e vou querer tomar esse ponto, retomar esse ponto para a minha empresa. Não, essa empresa já deve estar estabelecida há pelo menos 1 ano. E mais, esse dono do imóvel, ele não pode utilizar ali aquele imóvel que está sendo locado para as mesmas atividades econômicas. Então, eu estou locando para uma churrascaria, a churrascaria fez ali várias benfeitorias e eu vou ceder para minha filha locar ali também a mesma churrascaria usando tudo que está lá. Não, isso é impedido, não pode ser para a mesma atividade econômica. É lógico que se for utilizada para a mesma atividade econômica, vai caber uma boa indenização para o locatário que está saindo do imóvel, ok? E nessas 2 últimas hipóteses, para uso próprio, para cônjuge, descendente ou ascendente, você tem que dar, ou ainda para reforma, tanto pelo poder público, como para a reforma do dono do imóvel para ele mesmo, né? Aquela que aumenta, que tem uma valoração substancial. Esses procedimentos, essa destinação desse imóvel devem ser efetuadas em 3 meses, tá? No caso da reforma, pelo menos que tenha iniciado a reforma para que se comprove o motivo da retomada do imóvel, tá? Falando agora em shopping centers, todas essas ações são cabíveis em shopping centers. Tanto os locatários que estão alugando, eles podem entrar com ações renovatórias para permanecerem nos pontos, quanto os donos dos shoppings podem entrar
com essas ações para essas defesas para retomadas do imóvel, tá? Arguindo as mesmas os mesmos motivos, exceto dono de shopping não pode pedir a retomada do imóvel nem para uso próprio, nem para ascendente, descendente ou cônjuge, tá? Ainda que demonstre que tenha uma empresa há mais de um ano. Não, isso não é permitido pela legislação. E isso gera uma grande indenização. Isso não é permitido. Então vocês podem me dizer assim, Liana, mas eu conheço shoppings em que a loja saiu uma pessoa e que tá lá o filho do dono, a filha do dono, o genro do dono. Olha, isso não foi que ele tirou isso, a pessoa que estava locando pode não ter querido mais permanecer naquele local, achou que não dava mais para permanecer ali, saiu do ponto, não é? Então, depois do ponto estar desocupado, sem ter sido o dono que pediu a retomada do imóvel, sim, aí ele pode dar a destinação que ele quiser. Mas ele não pode pedir para retomar o dono do shopping para uso pessoal, nem para cônjuges, ascendentes ou descendentes, tá bom? Que o locador fora do shopping, o dono do imóvel, pode pedir sim a retomada, desde que não vá utilizar a mesma atividade econômica e que já tenha ali uma empresa registrada há mais de um ano. É claro que se todos esses motivos forem descumpridos, ali vão caber indenizações que, lógico, serão arbitradas, tá bom? Em relação ao primeiro item que eu falei, daquela melhor proposta de terceiros, não é? Também vai caber ali uma indenização ao locador que está saindo pelas benfeitorias que ele fez ali no imóvel, tá bom? Vocês gostaram? Se gostaram, deem um like aí no meu canal, tá? E olha, vem muito mais coisa interessante por aí, tá bom? Aguardo vocês. Tchau, tchau.